Hoje vamos mergulhar nas sombras do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em um lado da cidade maravilhosa que poucos ousam lembrar. Prepare-se para conhecer histórias arrepiantes e mistérios sombrios que habitam suas ruas e becos antigos. Vamos falar de lendas que atravessaram séculos, de segredos murmurados ao pé do ouvido e de acontecimentos que marcaram profundamente o imaginário carioca e mineiro. São histórias que não ficaram no passado, ainda hoje, elas assombram a população, deixando um rastro de medo e fascínio na memória de quem se atreve a ouvir. Imagine o Rio de Janeiro colonial, uma cidade repleta de mistérios e intrigas. Em 1790, chega ao porto uma jovem portuguesa, Bárbara Vicente de Urpia, uma mulher de beleza única, acompanhada de seu marido, o fidalgo Antônio de Urpia. A razão exata de sua vinda ao Brasil é nebulosa e envolta em mistério. Alguns sussurravam que Bárbara fugia das autoridades após envenenar a própria irmã em Portugal. Outros, mais sórdidos, afirmavam que ela tinha um caso secreto com um nobre influente e fora enviada à colônia para evitar escândalos. A beleza de Bárbara logo chamou a atenção da elite carioca, e as portas dos salões mais exclusivos da cidade se abriram para ela. Mas, apesar de ser cortejada pelos homens da alta sociedade, foi nos braços de um homem simples e livre que ela encontrou seu verdadeiro amor. Dominada por essa paixão proibida, Bárbara tomou uma decisão mortal e assassinou seu próprio marido enquanto ele dormia, com uma punhalada fria na nuca. Com o marido fora do caminho, Bárbara foi expulsa dos círculos da nobreza e caiu em desgraça. Agora, os rumores de sua culpa se espalhavam como fogo. Dizem que as autoridades, pressionadas, condenaram e executaram um inocente no lugar dela, mas a verdadeira culpada, todos sabiam, permanecia livre. Apesar da fama manchada, Bárbara não se afastou das tentações e da luxúria da vida. Ela se tornou a favorita dos poderosos e ricos, inclusive da nobreza e até, dizem, de membros da família real. No entanto, com o tempo, doenças terríveis deformaram seu corpo e sua beleza, transformando-a numa figura assustadora e solitária. Desamparada, restou-lhe vender-se no sombrio Arco do Teles, que na época era um beco imundo e mal afamado, habitado por prostitutas e marginais. A partir daí, Bárbara se entregou ao mundo das trevas. Na busca desesperada por uma cura, passou a consultar feiticeiros e bruxos, que lhe deram receitas macabras. Quando nada mais funcionava, um bruxo lhe ofereceu uma solução horrenda: ela deveria banhar-se no sangue de crianças. Em 1828, começaram a desaparecer crianças na cidade, e o medo tomou conta dos moradores. O terror se espalhou e logo o nome de Bárbara dos Prazeres estava na boca de todos, sendo chamada de a bruxa por aqueles que acreditavam em sua crueldade. Em 1830, encontraram o corpo de uma mulher boiando nas águas da Baía de Guanabara, desfigurado e irreconhecível, mas todos tinham certeza, era Bárbara dos Prazeres. Com sua morte, o desaparecimento de crianças cessou. A lenda diz que, em noites sem lua, quando tudo está silencioso no Arco do Teles, ainda é possível ouvir a gargalhada sinistra de uma mulher, ecoando entre as paredes escuras. Era uma vez, no cemitério do Bonfim, um lugar sombrio e rodeado de mistérios, onde até mesmo os mais corajosos se arrepiam só de passar por perto. Dizem que, ao cair da noite, o ar ao redor do cemitério fica pesado, quase sufocante, como se o lugar inteiro fosse envolto por uma neblina invisível que esconde algo terrível. A lenda da Oloura do Bonfim é uma das histórias mais assustadoras da região e atormenta moradores e viajantes há décadas. A história começou décadas atrás, quando uma jovem loira, dona de uma beleza que parecia quase sobrenatural, foi brutalmente assassinada por um amante ciumento. O crime aconteceu bem próximo ao cemitério, e algumas pessoas dizem que o próprio solo do Bonfim ficou marcado pela tragédia. Desde então, seu espírito não encontrou descanso. Ela aparece sempre da mesma forma, pálida, vestindo um vestido branco sujo de sangue, os cabelos desgrenhados cobrindo parte do rosto, mas o suficiente para que se perceba seus olhos sombrios e vazios, como se ela estivesse constantemente revivendo o momento de sua morte. Motoristas que passam pelo cemitério, especialmente nas madrugadas, relatam ter visto a loura do Bonfim na beira da estrada, com o braço estendido, pedindo carona. Aqueles que, movidos pela curiosidade ou pelo pavor,
param e oferecem a carona, são tomados por uma sensação estranha assim que ela entra no carro. Ela senta-se no banco do passageiro, em silêncio absoluto, olhando fixamente para a frente. Seu cheiro é inconfundível, uma mistura de flores murchas e terra molhada, um aroma que lembra o próprio cemitério. De repente, antes que se perceba, ela desaparece sem deixar rastro, mas aquele odor fúnebre persiste, impregnando o carro por dias. Por outro lado, para os que ousam ignorar seu pedido, a lenda diz que a vingança é ainda mais terrível. Essas pessoas relatam uma sensação de perseguição constante, como se estivessem sendo observadas mesmo dentro de suas próprias casas. Durante dias, sentem uma presença fria e opressora, e refletem a imagem da loura em espelhos, vidros e qualquer superfície reflexiva. À noite, o ar ao redor deles parece esfriar subitamente, e o barulho sutil de passos ecoa nos cantos escuros de seus quartos. Mas o que torna essa história ainda mais arrepiante é o relato de alguns moradores que dizem ter recebido uma visita da loura do Bonfim em casa. Pessoas que se recusaram a dar carona relatam que, nas semanas seguintes, começam a ouvir ruídos perturbadores durante a madrugada, um som rascante de unhas longas arranhando as paredes, como se alguém tentasse entrar. Esse barulho sinistro parece vir de todos os lados, tornando impossível determinar sua origem exata. Alguns dizem que, se você tiver coragem de olhar pela janela nesses momentos, verá a figura dela parada do lado de fora, com aquele mesmo vestido manchado, os olhos fixos na sua janela, esperando apenas uma oportunidade para entrar. Uma vez que ela escolhe uma vítima, essa presença incômoda permanece, e há quem diga que o único jeito de se livrar dela é indo ao cemitério do Bonfim e acendendo uma vela em sua homenagem. Talvez, só talvez, ela esteja buscando alguém para acompanhá-la em sua eterna vigília. Se você for pego por ela, nunca mais conseguirá escapar do seu olhar frio e desolado, nem das sombras que ela deixa para trás. Imagina só, você está andando pelo centro do Rio de Janeiro à noite, num daqueles becos antigos, onde a iluminação parece sempre falhar na hora errada. Ao virar a esquina, você dá de cara com uma estrutura velha e sinistra, o elevador do castelo. Um elevador que, de cara, pode até parecer comum, mas, para quem conhece as histórias, é um verdadeiro portal para o desconhecido. E o mais estranho: ele conecta o bairro do Castelo com a parte baixa da cidade, mas tem gente que jura que, em certas noites, ele faz uma parada extra e num lugar que oficialmente nem está na rota. Esse elevador foi construído no início do século XX, numa época em que o Rio de Janeiro estava em plena transformação. Operários trabalharam dia e noite, enfrentando um terreno complicado e, claro, sem as normas de segurança de hoje. Durante a construção, ocorreram acidentes inexplicáveis. Dizem que muitos operários perderam a vida ali, de forma trágica, em quedas de alturas absurdas, desmoronamentos repentinos e até mesmo esmagamentos entre os eixos do elevador. A coisa ficou tão pesada que começaram a dizer que o lugar era amaldiçoado, que forças sombrias estavam se alimentando do sofrimento daqueles homens. Com o passar dos anos, a reputação do elevador só piorou. Histórias sinistras começaram a circular. Pessoas que entravam no elevador, aparentemente sozinhas, começavam a sentir uma presença estranha. Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando, bem ali do seu lado? Pois é. Muitos relatam ouvir uma respiração pesada bem próxima, quase como se fosse o último suspiro de alguém preso ali para sempre. Mas isso não é tudo. Funcionários que faziam a manutenção do elevador começaram a relatar situações perturbadoras. Em mais de uma ocasião, as portas do elevador se abriram sozinhas, sem ninguém por perto. E, o que é mais perturbador, quem se atreve a caminhar sozinho pelo andar do elevador já ouviu sussurros e passos que ecoam pelo corredor, os passos de alguém que jamais foi visto. A situação fica ainda mais bizarra quando se fala da parada fantasmal do elevador. Existem relatos de que, na calada da madrugada, o elevador para num andar que não existe no mapa oficial, o andar do cemitério do Bonfim. Esse cemitério fica bem longe dali, mas quem passa pela experiência descreve tudo com precisão. O elevador faz uma parada brusca, as portas se abrem, e, lá fora, você veria um corredor longo e sombrio, onde apenas o som do vento ecoa por entre túmulos antigos.
Há quem diga que apenas aqueles com um chamado especial são levados até esse andar, talvez um chamado dos próprios espíritos dos operários que perderam suas vidas na construção, ou de outros que carregam um fardo sombrio. Então, imagine você, lá, sozinho, já arrependido de ter decidido investigar o lugar de madrugada. As portas do elevador se fecham, e você começa a sentir o peso do ar. Tudo parece normal, até que o elevador dá um solavanco, como se estivesse parando sem motivo. Suas mãos começam a suar, e o único som que você ouve é o de seu coração batendo acelerado. As luzes piscam, e, por um breve momento, você jura ver uma figura ao seu lado, uma sombra, ou quem sabe uma alma inquieta. A pergunta que fica é: você teria coragem de entrar no elevador do castelo? De dar de cara com o que, sou quem, te espera lá dentro?